Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, eu preciso que vocês compreendam que o Sistema Único de Saúde e a ética são fundamentais dentro da realidade ali dos profissionais da saúde. E vocês, como futuros profissionais da saúde, precisam entender toda essa dinâmica, a importância do funcionamento do Sistema Único de Saúde e também ali da ética dentro, das nossas profissões. Então, hoje, o tema da nossa aula é compreender a proposta do Programa de Saúde da Família, conhecer as normas de gerenciamento estabelecidas pelas normas e políticas públicas de saúde. Então, nós vamos falar ali sobre o tópico 1, tá? Que é o que são políticas públicas de saúde. Então, quando a gente fala, de políticas públicas de saúde, nós precisamos pensar que elas são ali diretrizes que servem para nortear ali as ações em determinada área de vida social. Então, o que acontece? O Sistema Único de Saúde, ele foi projetado, ele foi criado para oferecer saúde para a população. Então, desde lá da criação do Sistema Único de Saúde, na Constituição de 1988, que foi colocado a saúde como dever do Estado, e direito de todos. Então, a partir daí, eles vêm criando cada vez mais diretrizes de saúde, políticas públicas de saúde que vão ali, que são, geralmente elas servem para nortear e também como um foco principal ali para cada população que queira ser, que a gestão queira ali atingir. Então, as diretrizes são ali para nortear e essas políticas públicas de saúde, elas servem justamente para ampliar esse acesso à população, para fazer com que tenha ali, que tenha uma atenção voltada para certas situações dentro ali desse ambiente de saúde e dentro das necessidades também da população. Então, a formulação das políticas públicas de saúde envolve ali uma discussão de vários setores da sociedade. Então, todos estão envolvidos: governo, legisladores, representantes de associações civis e de setores produtivos, resultando aí em um consenso. Então, todos se unem para poder ali elaborar essas políticas públicas de saúde e para fazer com que essas políticas públicas de saúde elas funcionem, elas de fato venham ali trazer benefícios para a população. Então, quando você pensa ali em construção dessas políticas públicas de saúde, você pode pensar ali um pouquinho antes ali de acontecer o Sistema Único de Saúde. Então, tinham ali várias políticas públicas que foram criadas até ali acontecer a criação do Sistema Único de Saúde SUS. E dentro do SUS existem essas políticas públicas de saúde que foram criadas e são criadas e desenvolvidas para ampliar esse acesso, para direcionar ali toda essa gestão da saúde, para onde vai ser o olhar, é como se fosse ali um olhar a mais para uma determinada situação. E aí, várias das suas proposições podem ali se tornar leis, tá? Então, várias dessas proposições que são ali criadas, desenvolvidas nessas discussões do governo, legisladores, representantes, todos que estão envolvidos para essa criação, pode acabar se tornando leis, tá? Um bom exemplo, pessoal, é a Política Nacional ali do Idoso. A Política Nacional do Idoso foi criada e ela prevê ações ali que vão desde a assistência à saúde dessa população até, por exemplo, a gratuidade ali do transporte público. Então, professora, eu acho que estou começando a entender. Então, as políticas públicas de saúde, elas são criadas para determinada ali, como eu posso falar, uma determinada faixa etária, por exemplo,
uma parte da população que precisa ali de um olhar diferenciado, como, por exemplo, ali a questão da política nacional do idoso. Então, tem toda essa articulação para desenvolver ali questões que vão facilitar o acesso à saúde, que vão melhorar a qualidade de vida da população que vai ser beneficiada com essa política nacional de saúde. E aí, a política, nós temos também, dentro de uma política nacional, dentro ali de políticas públicas de saúde, que são muito importantes, a política nacional de atenção básica, tá? Então, quando a gente fala ali de política nacional de atenção básica, entenda que vocês aí, como futuros profissionais da saúde, vão ali estar presentes na vivência, provavelmente, de uma política ali nacional de atenção básica, tá? Quem for trabalhar, por exemplo, em unidades básicas de saúde, vão vivenciar isso com bastante frequência. Então, quando a gente fala de política nacional de atenção básica, nós precisamos ali entender que os gerentes de todos os níveis, no caso gestores, né, a gestão de todos os níveis ali de atenção, eles devem conhecer, tá, a política nacional de atenção básica. Então, é muito complicado você ter um gestor que vai ali, né, organizar todo o sistema. Professora, quem, por exemplo, pode ser um gestor desse? Um secretário ali um secretário de saúde ali de um município, por exemplo. É muito complicado você ter um secretário de saúde de um município que não faz ideia do que seja ali uma política nacional de atenção básica, uma PNAB, né? Então, é bem complicado que o gestor não tenha conhecimento. Então, em todos os níveis de atenção, ele deve conhecer a PNAB e os seus fluxos, entender como funciona e promover ali uma comunicação efetiva entre as equipes para qualificar o processo de cuidado do indivíduo, família e comunidade. Vocês precisam entender, compreender que tudo no Sistema Único de Saúde, ele é informado. O sistema, ele trabalha através das informações geradas. Como que acontecem essas informações? Através dos atendimentos, através da demanda, através ali do entendimento de quais doenças estão afetando mais a população, o que precisa ali, o que aquela unidade, o que aquela secretaria está precisando. Então, tudo isso vai sendo informado para o Ministério da Saúde, e aí, através da PNAB, por exemplo, vão gerar informações, e aí, com todas essas políticas, né, públicas de saúde, com todas essas informações, aí que o sistema começa, de fato, a se desenvolver. E aí, por isso a responsabilidade de uma gestão, né, ter ali o conhecimento necessário, porque no final eles vão organizar, eles vão direcionar o resto ali da equipe de saúde. Atualmente, um de nós do processo ali de trabalho em rede está ali na comunicação ineficaz ou inexistente entre vários outros serviços. Então, pessoal, quando a gente fala ali de política de atenção básica, quando você fala de atenção básica em saúde, realmente é muito complicado. Então, tem ali estudos em que foi verificado que a maior parte dos problemas de fila, essa aglomeração, esse congestionamento no sistema e nos atendimentos ali especializados se devam ao excesso de encaminhamentos, de referências desnecessárias das unidades básicas de saúde. Ah, professora, então a culpa está toda na atenção básica? Não. A culpa não está na atenção básica. Você precisa compreender que o que acontece? Geralmente a atenção básica ela não tem ali equipamentos profissionais especializados. Então fica muito complicado para a atenção básica receber esse paciente e concluir de fato o tratamento dele. Então geralmente o que acontece? O paciente, a atenção básica, quando a gente fala ali de política nacional de atenção básica,
você tem que entender que a atenção básica ela foi criada para ser a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. É para ter ali o que é de mais próximo da população. Então, é justamente essa questão da descentralização em saúde, vai levar ali uma unidade básica de saúde para uma região bem distante, vai facilitar o acesso para o usuário. Mas, o que acontece? Geralmente, essa atenção básica ela acaba sendo esquecida, muitas vezes por falta de uma gestão capacitada, o que acaba prejudicando, e isso vai acarretar o quê? De fato, o profissional que vai estar trabalhando ali na atenção básica, ele não vai conseguir concluir o trabalho dele, não vai conseguir fazer o tratamento do paciente terminar ali na atenção básica mesmo, e geralmente vai acontecer dele precisar fazer ali uma referência do paciente para uma especializada. Então, para quem não entende ali, né, o que é referência, contra-referência, pessoal, quando eu falo de referenciar o paciente, você vai, por exemplo, ali numa unidade básica de saúde, você vai ser atendido por um clínico geral, um enfermeiro, um cirurgião dentista, quem for. Depois, o que acontece? Ele fez o seu tratamento, mas precisou ali de algum exame, alguma coisa, ou de uma atenção especializada. Então, ele vai fazer a sua referência, vai te referenciar para esse profissional. Tá? E a partir daí, quando você for com esse profissional especializado, ele pode te fazer a tua contra-referência, que é te mandar de volta, depois que ele já fez lá o teu atendimento, ele vai fazer a contra-referência, que é te mandar de volta ali para a unidade de origem, para a unidade que você foi atendido e te referenciou. E assim funciona a referência e a contra-referência. E quando a gente fala de política ali de atenção básica, então realmente é complicado. Por quê? Porque geralmente sim, a atenção básica ela não vai conseguir fazer o que de fato seria para ser feito. Por quê? Porque não tem condições físicas de estrutura e também ali muitas vezes não tem o auxílio suficiente da gestão. Então geralmente isso que acontece. É papel do gestor discutir e propor medidas e a outros gestores também. Então, trocar ali conhecimento, discutir e verificar o que pode ser feito para melhoria sempre ali da prestação de serviço de saúde. Também ele precisa propor a trabalhadores e a população também para melhorar tudo isso. Então, todos estão ali envolvidos nessa gestão. E lembrem-se, gestão, quando a gente fala de gestão no Sistema Único de Saúde, nós falamos de uma gestão ali participativa. Por quê? Porque não vai ser só o gestor, não é? Então a população faz parte da gestão, os profissionais fazem parte da gestão, todos estão envolvidos nessa organização do Sistema Único de Saúde. Eu acredito que a partir de hoje, talvez, você comece ali a se questionar, então será que eu posso só culpar a gestão? Não é? Porque, afinal, a população faz parte ali dessa gestão do sistema. E muitas vezes não tem interesse, não se preocupa com isso. Então, pessoal, o tema da nossa aula é assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro e os pontos principais. Então, nós vamos começar ali um tópico, que é o tópico 1, que fala ali da legislação da assistência farmacêutica. Então, nós vamos entender um pouquinho da importância da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, que ela veio ali só para trazer benefícios para a população, porque, como vocês acredito que já saibam, né, o Sistema Único de Saúde ele veio andando ali a passos lentos. Ainda temos muitos problemas enraizados no SUS, que precisam, logicamente, serem ali resolvidos para melhorar para a população. É bem complicado porque o histórico da saúde brasileira é um pouco deficiente em relação à qualidade, à prestação de serviço, a profissionais capacitados, a uma gestão de fato eficiente. Então,
quando a gente fala ali, por exemplo, de uma legislação de assistência farmacêutica, é um ganho muito grande para a população, né, assistida ali pelo Sistema Único de Saúde. Então, geralmente é muito importante essa relação ali de ter uma legislação da assistência farmacêutica. Pessoal, a assistência farmacêutica, ela é definida pela resolução número 338, tá, de 2004, do Conselho Nacional de Saúde. Então, ela está ali e foi feita para assistir a população, e vamos entender um pouquinho mais dessa necessidade da assistência farmacêutica. Porque até então, talvez você não tenha percebido ou se tocar, às vezes, mas tem ali, né, nós temos medicação ofertada pelo Sistema Único de Saúde e tudo aí vem acompanhado da assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica ela é um conjunto de ações que são voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto na questão, né, individual como coletiva. Então, ela foi criada justamente para promover saúde, para ajudar na proteção e para ajudar na recuperação. Então, quando você imagine, eu peço que você pense um pouquinho agora, como que não era antes, né? Antigamente, quando eu digo antigamente, antes do SUS, antes do Sistema Único de Saúde, as pessoas não tinham toda essa assistência, não tinham hospitais públicos com a demanda que existe hoje, que apesar de tudo, apesar ali de ser insuficiente, mas anteriormente ao SUS era muito pior, e muito menos tinham ali essa questão de ter o benefício de conseguir ali pegar uma medicação pelo Sistema Único de Saúde, né? Pela uma medicação através ali da gestão. E hoje, com a legislação da assistência farmacêutica, a população tem aí esse direito que é dever ali da gestão, é dever do governo. Quando eu falo governo federal. Tendo ali o medicamento sempre, né, como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Então, então porque é de direito, qualquer pessoa pode chegar lá e pegar a medicação que quiser. Não. Tem que ser de uma forma racional, sempre procurando ali o melhor para o paciente, de fato, para pacientes que precisam, que têm necessidade. Mas, afinal, tem que ser uma coisa organizada. Então, de fato, ela vem para nos beneficiar, para ajudar, principalmente em relação a medicações que são muito caras, que muitas vezes as pessoas não têm condição de pagar. E aí, a legislação da assistência farmacêutica veio para isso. Por quê? Porque o que acontece? Não é? Vamos trabalhar com a realidade atual. Então, geralmente, as pessoas, quando vão no serviço de saúde, geralmente estão com dor, acontece alguma coisa e precisam tomar medicação e continuar ali o seu tratamento em casa. E isso geralmente acontece também através da medicação, tratamento com a medicação. Só que o que adiantaria, não é, ofertar ali atendimento, mas não ter medicação. Por quê? Porque tem muita gente que não tem, de fato, condições financeiras, ali não tem condição de comprar uma medicação. E aí, o que poderia acontecer? A pessoa ia, se consultava, mas não ia dar continuidade ao tratamento porque não tinha como tomar a medicação. Então, pensando nisso, teve aí a legislação, existe a legislação de assistência farmacêutica, que é para facilitar isso. O paciente, ele é atendido, ele vai ter ali o seu receituário e através desse receituário ele vai conseguir, em tese, não é, pegar ali a sua medicação que é necessária para o tratamento. Então, toda essa questão da legislação da assistência farmacêutica, ela envolve ali a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, tá? E insumos, bem ali como a seleção, a programação, a aquisição, distribuição, dispensação. Então, tudo está envolvido, a pesquisa, a produção, tá? A seleção, como que vai ser distribuído, como que vai ser dispensado, tudo está
tudo envolve ali na legislação da assistência farmacêutica. Tudo pensando sempre em beneficiar a população. Lembrem-se que o Sistema Único de Saúde, ele prega justamente isso, né? Universalização, integralidade, equidade e tem ali, direito da população o acesso à saúde. E a assistência farmacêutica faz parte disso. Então, sempre vai ser... sempre o direcionamento vão ser ali os princípios e diretrizes do SUS. E aí, o que acontece? A garantia da qualidade dos produtos e serviços também faz parte ali da legislação da assistência farmacêutica e o acompanhamento e avaliação ali da sua utilização também. Então, é muito importante. Por quê? Só pegar aquela medicação e distribuir para a população também não ajudaria de fato. Então, é uma responsabilidade muito grande e precisa ter um controle. Principalmente quando a gente fala dessas questões relacionadas à cultura, de muitas pessoas, né, ter aquela cultura de tomar medicação sem controle, sem prescrição médica, e toma ali, faz o autouso. Então é bem complicado. Então precisa ser organizado, precisa ter um controle muito grande a respeito disso. E, como eu falei para vocês, de fato só veio para nos beneficiar, para ajudar a população. Na perspectiva da obtenção ali de resultados concretos, por exemplo, da melhoria da qualidade de vida da população, então sempre vai ter essa perspectiva de obter resultados positivos. Sempre vai ser a perspectiva de trazer uma melhor qualidade de vida, de fazer uma pessoa que, por exemplo, gente, é muito complicado você pensar em situações que a pessoa ela tá tendo dor e não tem uma medicação, não tem como tomar, ela passa dor, né, sente a dor e não pode ser resolvido. Professora, vai acontecer de chegar a ver alguém sentindo dor porque não tem medicação? Vai. E é muito triste. Muito triste porque, infelizmente, é a realidade. Eu sempre falo que o Sistema Único de Saúde, ele é muito perfeito. Ele é de dar inveja no papel. Tá? O que foi escrito, o que está ali, o que prega o Sistema Único de Saúde é perfeito. O problema justamente é o que não é feito, porque geralmente não é feito. É muito complicada essa questão da gestão, é muito complicada porque a gente pensa, né, que a gestão não é só colocar a culpa nos gestores, todos fazem parte. Então, todos precisam ter essa iniciativa, ter essa mudança de pensamento. E eu acredito que muito se deve ali ao pensamento da população, de fato. Então, a população geralmente fica conformada com a situação em que vive. Aceita, sofre, aguenta e não reclama. Ou se reclama, não reclama ali, não reclama, mas não faz o que tem que se fazer, que é tomar frente e procurar, de fato, ter conhecimento. E muitas vezes por falta também de acesso. Então, existem situações em que regiões mais afastadas, por exemplo, né, interior, então as pessoas elas não têm o acesso à medicação e aí muitas vezes não têm condições. E é uma situação, quando eu falo em profissionais de saúde, em você se propor a ser um profissional de saúde, você tem que saber e sempre lidar com humanidade com essas pessoas. Sempre tentar entender a realidade. Então, realmente é uma situação muito complicada e é um ganho muito grande você ter ali uma legislação que fale sobre assistência farmacêutica. Essa lista, né, geralmente visa racionalizar ali e padronizar o uso de medicamentos. Como eu falei para vocês, se deixasse essa medicação solta para qualquer um pegar, não daria certo. Então, de fato, o Sistema Único de Saúde ele iria, né, ele não daria conta de suprir. Ainda não dá, né? Se formos sinceros, ele ainda não dá conta de suprir as necessidades da população. E se deixasse solto, sem racionalizar, sem padronizar esse uso desses medicamentos, aí, de fato, acredito que tudo acabaria muito mais rápido.
Então, na verdade, faltaria para quem precisa e muitas vezes quem não precisa ia estar com a medicação. E aí, tudo isso garantindo, assim, né, uma melhor qualidade nos produtos usados pela população e controlando também os custos. E aí, tem a Rename, não é? Que é ali essa lista que organiza, que é composta ali por 5 partes, tá? Então, a Rename, ela fala ali da relação de medicamentos, tá? De componente básico. E fala também da relação de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica também. Também fala sobre a relação de medicamentos dos componentes especializados, da Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos, da Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar. Então, de fato, ela organiza tudo. Então, lá tá para onde é que vai a medicação, né? Vamos fazer uma relação da medicação que precisa ir ali, que é de uso hospitalar, que precisa ser destinada aos hospitais. Uma relação ali de insumos farmacêuticos que são necessários ter. Relação de medicamentos do componente especializado. Então, o que o componente especializado precisa? Quais são as medicações? Geralmente são medicações mais caras, medicações específicas para aqueles tratamentos. Os medicamentos, por exemplo, do componente estratégico, ali do componente básico. Então, o que a unidade básica mais precisa em relação em lista de medicamentos para a população, para a demanda da população. Então, o que é necessário para essa população, para de fato ajudá-los. Então, vamos falar ali, né, o tema da nossa aula, assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro. Então, vamos falar ali sobre os pontos principais. E aí, o tópico 2 fala sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. Então, o Programa Farmácia Popular do Brasil, acredito que vocês já tenham escutado, já tenham ouvido falar, já viram. E ele, de fato, é muito importante, é um marco também ali, né, na história da saúde pública. É fundamental para que as pessoas consigam ali ter acesso a certas medicações. Então, o Programa Farmácia Popular do Brasil, ele prevê ali a instalação de farmácias populares em parceria com estados, municípios e algumas instituições, tá? Então, tudo isso é feito com parceria, todos vão se unir para conseguir ali levar essas medicações para a população. Então, o estado pode participar, município, tá? Distrito Federal, toda a gestão que tiver interesse vai participar ali e ter o programa Farmácia Popular. Ali, bem como a rede privada de farmácias e drogarias, também pode acontecer de ter ali a farmácia popular, acredito que vocês já tenham visto também por aí. Então, o artigo 1º, ele diz que esta portaria, ela dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. O artigo 2º, né, que fala que o Programa Farmácia Popular do Brasil consiste na disponibilização de medicamentos ou correlatos à população. Essa distribuição, ela vai ser feita pelo Ministério da Saúde através ali dos seguintes meios. Então, quais são os meios que são utilizados para a distribuição ali dessa medicação? A rede própria, né, constituída ali por farmácias populares, em parceria ali com estados, Distrito Federal e município. Então, é feita essa distribuição da medicação através, né, da própria gestão de saúde de fato, gestores municipais, gestores estaduais. Então, todos eles ali vão fazer parte do desenvolvimento e da distribuição ali dessas medicações. Segundo, o Aqui Tem Farmácia Popular, ele é constituído por meio de convênios com rede privada, no caso, as farmácias que são ali particulares, não é? Farmácias e drogarias particulares. E aí vai ter esse programa, o Programa Farmácia Popular do Brasil, através do Aqui Tem Farmácia Popular. E aí
você consegue, né, ter ali a distribuição dessas medicações também, desses medicamentos também. Então, o programa Farmácia Popular do Brasil, aqui tem Farmácia Popular, né, que é o PFPB, ele tem ali por objetivo, então qual é o objetivo, professora? Qual a intenção? Disponibilizar esse medicamento ali para a população por meio ali de uma rede privada de farmácias e drogarias, como eu falei para vocês. Os medicamentos e correlatos previamente ali que são definidos pelo Ministério da Saúde. Então não é qualquer medicação, né, que vai ser disponibilizada. Tem ali, ela é previamente definida e o Ministério da Saúde ele vai entender. Professora, como é que o Ministério da Saúde vai saber o que é que precisa ou não precisa distribuir para a população? Através da informação que é levada ali pelos gestores locais, por exemplo. Então, daí a importância de toda a informação. Eu acredito que algum de vocês já tenha ido ali algum hospital, unidade básica de saúde do Sistema Único de Saúde, do SUS, que pediu para vocês ali o cartão do SUS, né? Quem é que tem um cartão do SUS? Você tem aí seu cartão do SUS atualizado? E aí, é através do cartão do SUS, do atendimento que foi gerado ali, né, para você, que eles vão identificando através das informações ali, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, que diz que aquela região ali tem muitos hipertensos, muito diabético. Então, quais são as medicações que de fato vão ser distribuídas, né, mais distribuídas? As medicações que têm maior demanda, que a população mais necessita. Então, é através disso que eles acabam fazendo ali essa definição de quais medicamentos vão ser distribuídos, tudo bem? Então, o tema da aula, assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro. Então, os pontos principais. Hoje a nossa aula é o tópico 3, tá? Conceitos básicos e termos que são comuns aí sobre a epidemiologia. Então, quando a gente fala em epidemiologia, entenda que é fundamental para a saúde. A epidemiologia, pessoal, ela vem para te dar, né, e para levar informações. A todo momento, quando eu falo para vocês do Sistema Único de Saúde, quando eu falo de saúde para vocês, eu sempre me refiro à informação. Toda vez que o profissional, né, para ter uma tese, para ter medicamentos, para entender a demanda da população, quais são as doenças que mais acometem aquela população, em que região geralmente acontecem certas doenças, tudo isso é visto, tudo isso é verificado através ali de um estudo epidemiológico, através da epidemiologia. Então, realmente, é fundamental para o profissional de saúde compreender esse sistema da epidemiologia, compreender como funciona e quais são os benefícios, o que ela traz, não é, para os profissionais da saúde e para a saúde de fato. Então, quando a gente fala de epidemiologia, ela é fundamental, como eu falei, para a compreensão do processo saúde e doença. Então, através da epidemiologia, você vai compreender o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu, qual a probabilidade daquilo acontecer, e tudo é realizado através desse estudo epidemiológico, através desses dados epidemiológicos. Então, realmente a epidemiologia ela está aqui com a saúde, né? Com a promoção de saúde, com o que você oferece de saúde para a população. Então, a epidemiologia é um ponto principal, fundamental, que deve ser entendido e deve ser empregado, né, no sistema de saúde. As suas teorias, né, e técnicas, elas permitem entender ali como que acontece, por exemplo, o adoecimento e a morte nas populações. Então, através das teorias da epidemiologia, você vai conseguir compreender o porquê que aquela pessoa adoeceu, o porquê que
acabou morrendo, por que aquele grupo de pessoas contraiu uma doença e o outro grupo não. Então, faixa etária, questões como se a pessoa se é do sexo feminino, do sexo masculino. Então, tudo isso vai ser estudado, compreendido, entender por que a medicação fez efeito em fulano e não fez em ciclano, em tal população. Então, é muito importante. Então, ela ajuda, de fato, a você entender ali como que acontece o adoecimento, né, e a morte nas populações. Como ali também se distribuem e quais são os seus determinantes, o que determinou, quais são os determinantes e condicionantes daquela doença ou daquela morte, o que fez com que a pessoa adoecesse, o que ocasionou e o que contribuiu ali para que a pessoa viesse a óbito. Então, realmente a epidemiologia, ela é fundamental. São vários ali os tipos de pesquisa usados ali pela epidemiologia. Mas os estudos epidemiológicos, eles possuem ali características comuns. Então, existem vários, como eu falei para vocês, existem várias teorias, vários pontos, vários tipos de pesquisas que são utilizados dentro da epidemiologia. Então, a pessoa pode focar em medicamentos, pode focar ali em um estudo para saber se tem alguma coisa relacionada ao sexo feminino, ao sexo masculino, se é porque é uma faixa etária de idade, se a doença acomete mais crianças, se acomete mais idoso. Ela pode fazer ali um comparativo. Então, existem vários métodos para compreensão ali dessas doenças, da causa da morte, da causa de doenças, e é muito importante. Então, um exemplo para vocês que eu posso dizer até é a questão de como que eles fazem para identificar, por exemplo, pessoas ali, regiões que são mais acometidas por exemplo, pela doença, pela dengue, né? Então, existem regiões que são mais acometidas. O porquê? Então, eles vão procurar o porquê. Por que aquelas pessoas estão adoecendo? O que está acontecendo? Então, os condicionantes. Então, existem vários focos. E todos, né? São vários ali os tipos de pesquisa, como eu falei, mas todos ali podem fazer uma investigação de um caso ou um evento, tá? Os termos que são rotineiramente ali utilizados na epidemiologia, existem alguns termos que dentro dessas pesquisas que são realizadas por pessoas que estão desenvolvendo ali projetos. Então, essas pesquisas epidemiológicas podem ser realizadas ali, por exemplo, por um acadêmico, né, por um estudante, por uma pessoa que já se formou, por pessoas que estão trabalhando justamente para a identificação ali de certas doenças. E existem termos que são geralmente utilizados de uma forma rotineira. E esses termos nós temos ali o risco, que é uma probabilidade de ocorrência de um evento indesejável que está ali ligado a fatores diversos, como condições de vida, cultura. Então, você entende que risco é a probabilidade de algo indesejável acontecer. Existe um risco, então, risco é um termo muito utilizado ali dentro da epidemiologia, tá? De estudos epidemiológicos, dentro de toda essa questão epidemiológica. Então, quando você entende ali que risco é a probabilidade de algo indesejável ocorrer. E aí, isso vai depender, lógico, vai ter fatores relacionados como condições de vida, cultura, idade. Sabe um exemplo? Geralmente acontece pessoas, por exemplo, eu ali na minha profissão. Então, o que geralmente eu espero de acontecer ali, quem mais tem risco de acontecer uma fratura de algum elemento dentário, geralmente são crianças. Ali naquela faixa etária que estão de 7 anos, que estão indo para a escola, e aí corre, né, brinca, tá andando de bicicleta. Então, geralmente tem um risco maior de acontecer ali algum acidente, cortar a boquinha, quebrar um dente.
Então, geralmente, elas têm mais risco. Então, isso já é uma situação que vai sendo gerada e que foi feito, essa conclusão não se tirou ali do nada. Teve todo um estudo, né? Então, a maioria das coisas, às vezes, que você... então acontece que isso é mais provável que... Por exemplo, é mais provável quem tem mais risco, né? Quem tem mais risco de, por exemplo, desenvolver um câncer de mama, geralmente são mulheres. Pode acontecer em homem, mas quem tem a probabilidade maior é de acontecer em mulheres. Professora, foi do nada que descobriram isso? Não. Teve todo um estudo em cima para diagnosticar, né? Para identificar esse risco. Tem outro termo que também ali é muito utilizado dentro ali desses termos de epidemiologia, é a magnitude. Magnitude significa ali impacto de uma doença, tá? O impacto que essa doença tomou, a magnitude dela na população. Tendo ali como indicadores a prevalência, a incidência, as taxas de morbilidade e mortalidade. Então, qual o impacto que ocasionou, qual foi a magnitude daquela doença, o que ela trouxe ali de malefício para a população. Quantas mortes, nossa, morreram muito, foi uma magnitude, não é? Foi um impacto, causou um grande impacto, foram muitas mortes que essa doença ocasionou. Então, a magnitude é um termo que também é muito utilizado ali na epidemiologia. Outro termo que é muito utilizado é a transcendência, tá? Transcendência, pessoal, significa ali custo pessoal e social do adoecimento, tá? Pode ser ali medida, por exemplo, a partir de dados sobre a aposentadoria precoce por invalidez. Então, qual a transcendência disso? O que geralmente acontece? Então, quais são esses dados sobre a aposentadoria, por exemplo, precoce? Então, o que acontece? A pessoa, provavelmente a probabilidade de se aposentar é quando estiver mais velho, mas tem essa transcendência que ocorre e a pessoa pode ali ter uma aposentadoria precoce por invalidez. E aí, um termo que também é bem utilizado ali dentro da epidemiologia é o termo da vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela fala ali sobre diferentes níveis de suscetibilidade, né, do indivíduo para o adoecimento. Então, o que significa, professora? Significa assim, então, você tem ali uma pessoa que que está ali no ápice assim, da sua juventude, está com o sistema imunológico forte, e uma pessoa com o sistema imunológico mais debilitado, já mais velho. Então, quem é mais vulnerável dos dois? No caso, vai ser a pessoa mais velha, que tem um sistema imunológico mais debilitado, então geralmente essa pessoa vai ser mais vulnerável, né? Vai ser um indivíduo mais vulnerável para poder ali, mais suscetível a adoecer. Não estou falando que pessoas mais velhas são mais suscetíveis, estou falando da questão do sistema imunológico, tá? Tem pessoas novas que também são muito suscetíveis por causa ali, por exemplo, de ter uma deficiência no sistema imunológico. Então, de fato, é a questão só para um comparativo. Então, dentro aí da vulnerabilidade, relaciona-se fortemente ali com as condições de vida e as relações sociais, tanto globais quanto locais. Então, uma questão muito importante nessa parte da vulnerabilidade é compreender que, sim, questões sociais fazem a diferença. Então, você tem ali pessoas que conseguem se alimentar, que tem uma alimentação boa, né, que consegue comer todos os dias, dormir bem, que tem água potável. E aí você coloca pessoas que estão desnutridas, que não têm uma alimentação, né, que não tem ali, que não tem água potável. Então, de fato, essa questão social também faz muita diferença na vulnerabilidade. Outra questão muito importante é a questão do saneamento básico, por exemplo. Então, as pessoas que não têm um saneamento básico ali adequado,
geralmente ela é mais vulnerável a certas doenças, por causa da higienização, de toda aquela, né, aquela questão ali que está exposta, que pode prejudicar a saúde e provavelmente vai prejudicar a saúde dessas pessoas. Então, a questão social é de fato ali um fator muito importante quando se fala em vulnerabilidade, tá? Doenças transmissíveis, como por exemplo, né, a ADT, são aquelas caracterizadas ali por passarem, né, de um ser vivo a outro, ou do meio ambiente para um ser vivo, ou de forma direta ou indireta. Então aí são as doenças transmissíveis, que é um termo também muito utilizado dentro aí da epidemiologia. Doenças e agravos não transmissíveis são as DANTs. Elas correspondem ali às doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre outras. Também é um termo que é bem utilizado dentro da epidemiologia. Fatores de risco. São condições ou características ali que aumentam as chances de uma pessoa desenvolver uma doença e podem ser ali de origem hereditária, tá? Então, são fatores de risco. Aquela pessoa ela tem mais probabilidade ali de adquirir aquela doença porque ela já tem ali alguém na família e é uma doença que tem essa origem hereditária, tá? Fatores de proteção. Então, também é um termo utilizado dentro ali das pesquisas, dentro do meio epidemiológico, e os fatores de proteção protegem ali as pessoas do adoecimento. Quais são os fatores de proteção? E aí, a regionalização do sistema de vigilância epidemiológica, ela tornou possível conceber ali a proposta de ação baseada na vigilância de saúde. Então, ter essa regionalização em saúde e a regionalização também da vigilância epidemiológica faz muita diferença, e a vigilância em saúde é ali muito importante dentro da promoção e distribuição ali de saúde pública. Então, continham ali pelo menos 3 elementos que deviam estar integrados. A vigilância ali de efeitos sobre a saúde, então sempre observar, né, como os agravos, as doenças, tarefa tradicionalmente ali realizada pela vigilância epidemiológica. A vigilância também de perigos como agentes químicos, físicos e biológicos, então que possam ali ocasionar alguma doença, né, à população, e é uma tarefa que é realizada pela vigilância sanitária, que também trabalha com essa questão epidemiológica. Vigilância, né, de exposições através de monitoramento da exposição do indivíduo ou grupos populacionais a um agente ambiental, algo que faça mal. Então, a vigilância epidemiológica, ela contempla ali o controle de doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis. Então, eles ficam responsáveis por isso. A informação para a vigilância epidemiológica, ela destina-se à tomada de decisões, informação para a ação, tá? Então, a informação para a vigilância, ela sempre é importante para a tomada de decisão e para poder ali tentar procurar uma solução para aquelas doenças, o que está acontecendo, e também se informar para poder agir. Esse princípio, ele deve ali reger as relações entre os responsáveis pela vigilância e as diversas fontes que podem ser utilizadas para o fornecimento ali dos dados. Então, vamos falar ali, e aí, entre essas, né, a principal é a notificação, ou seja, a comunicação da ocorrência ali de uma determinada doença. Então, quando a gente fala de notificação, pessoal, você como profissional de saúde também vai ter uma questão muito importante, que é a notificação compulsória. Então, quando a gente sabe que tem algum paciente que está ali apresentando alguma doença, que, por exemplo, já foi erradicada, considerada erradicada, ou alguma doença que vai ali, que tem uma dificuldade de controle e que tenha grandes chances ali de ser transmissível, então tem que ser ali notificada. E a notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde a uma autoridade sanitária por profissionais de saúde. E eles precisam ser informados, que é para poder agir, para poder evitar, por exemplo, a propagação ali de uma doença, tá? Então, o tema da nossa aula é a assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro, e
pontos principais. Então vamos falar ali sobre o tópico 4, o processo epidêmico. Então, o processo epidêmico, ele é essencial para os profissionais de saúde compreenderem ali o comportamento da doença e os seus determinantes de forma mais profunda. Você vai estudar e compreender como que está acontecendo, né? O que determinou, o que foi determinante para o acontecimento ali daquela doença. Assim, os profissionais eles estão aptos para a tomada de decisões rápidas e assertivas, visando sempre ali ações de controle. Sempre, quando você fala de estudo epidemiológico, sempre é com a intenção de trazer ali, promover saúde para a população e também buscar identificar quais são os problemas, quais são as doenças e fazer com que essas doenças sejam controladas e, de fato, ali, se possível, eliminadas. Tradicionalmente, o processo epidêmico ele está relacionado, né, às doenças transmissíveis. Pesquisadores defendem, né, que outros agravos, como a violência, também podem possuir ali características epidêmicas em relação não apenas ali ao número de casos, mas ali de uma forma também de propagação. Então, tudo que está sem controle e que ocasiona grande risco à população, uma grande parte ali da população pode sofrer com aquilo, é considerado também, né, um processo epidêmico. O profissional também deve compreender o significado ali dos termos endemia, surto, epidemia e os diversos fatores que estão associados ao processo epidêmico. Então, vamos entender um pouquinho ali o que é endemia. Endemia, pessoal, é uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo em uma determinada área, tá? Então, são doenças que estão ali em um grupo específico. Então, ali a gente chama de endemia. Um exemplo ali de uma doença endêmica são, por exemplo, a malária, que é característica ali da região, né, das regiões de florestas úmidas, das regiões norte e nordeste do país. Então, geralmente, aí é um processo endêmico, né? A gente sabe que é uma área endêmica da malária, que tem predisposição de ter ali casos de malária. Epidemias. Epidemia significa ali aumento inesperado na incidência de casos em relação a períodos anteriores, tá? Então, quando tem uma epidemia, significa que teve ali um aumento inesperado de doenças. Surtos. Surto significa aparecimento de casos inesperados em espaços circunscritos como escolas, creches, né, quartéis, regiões em que tem ali um grupo de pessoas muito próximos e acaba tendo um surto de uma doença, alguma doença, tá? Pandemias, né, são epidemias que extrapolaram fronteiras internacionais. Aí você fala que tem uma pandemia. Atualmente, temos vários exemplos, como, por exemplo, a AIDS, violência, o uso de álcool. E aí, vamos falar sobre a assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro. Aí os pontos principais. O tópico da nossa aula é o tópico 5, desenvolvimento social e econômico. Então, o desenvolvimento social e econômico é fundamental ali quando a gente fala em saúde. Em relação à distribuição de riquezas no país, ele segue a mesma lógica ali da densidade populacional, tá? Então, quando você tem uma cidade que tem uma densidade populacional, a relação da distribuição ali da riqueza vai seguir a mesma lógica, sendo ali as regiões mais empobrecidas, a região Nordeste e Norte, que apresentam um índice de desenvolvimento humano, né, muito baixo e bem mais baixo que as outras regiões do país. O Sistema Único de Saúde ele é considerado uma política social de maior abrangência no país e ele atende ali 90% da população brasileira. Em muitos locais, os serviços de saúde eles são os únicos equipamentos públicos à disposição ali da população e representam os principais articuladores ali da rede de apoio. Então, falar para vocês ali
né, sobre a assistência farmacêutica, fundamentos epidemiológicos. O tópico da nossa aula é o tópico 6, perfil de morbimortalidade. Então, o perfil de adoecimento e mortalidade, ele mudou nos últimos 40 anos, tá? Sendo ali as doenças crônicas degenerativas as de maior prevalência na atualidade. Então, quando a gente fala ali de mortalidade, morbimortalidade, esse perfil mudou e geralmente as doenças que estão ali, né, sendo mais vistas são as crônico-degenerativas. Essa mudança ela se deve ao fato de o modo de vida da população ter se alterado, então por fatores ali diversos, como por exemplo a melhoria da economia, né, que possibilitou ali um maior acesso à alimentação, uma alimentação mais saudável de fato. O modo ali de trabalho que se tornou mais leve também, então hoje as pessoas geralmente têm menos esforço físico no ambiente de trabalho e em virtude dos avanços, né, dos avanços ali da automação industrial também facilitou isso. Só que, para alguns aspectos, essa mudança ela foi extremamente positiva, mas para outros trouxe novos fatores de risco, como por exemplo a obesidade, o sedentarismo. Os dados de morbidade, eles são obtidos mediante notificação, tá, de casos de surtos, de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares. Os dados de morbidade, eles são feitos com investigação epidemiológica, busca ativa de casos, estudos e amostras, e inquéritos e outros. Os dados de mortalidade são obtidos através ali da declaração de óbito. Então, as pessoas, né, falecem e tem ali uma declaração, né, de óbito que serve como dado de mortalidade. Através desses dados que eles conseguem ali informações cruciais, né, que o Ministério da Saúde consegue informações para poder identificar do que as pessoas estão mais falecendo, o que precisa ser melhorado. Tem muita gente falecendo ali por acidente de trânsito, tem muita gente falecendo por doenças, né, por causa ali de doenças que são causadas pelo sedentarismo. Então, todos esses dados ajudam na promoção de saúde, porque através deles, através dessa identificação dos problemas, é que se procuram as soluções. Então, tudo que é informado é muito importante dentro aí do Sistema Único de Saúde. Então, entenda que os dados epidemiológicos, perfil de morbimortalidade, tudo é dado, né? Tudo para ser organizado, para tentar melhorar, porque através dos problemas identificados é que vão se procurar soluções. E aí todos esses dados servem para isso, para ajudar no desenvolvimento, no melhor desenvolvimento do trabalho. E procurar, olha, está acontecendo isso, precisa ser solucionado. Então, é através dessas informações que vão dando andamento, vão procurando melhorias ali para o Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido ali todo o conteúdo, espero que eu tenha sido o mais clara possível. Um beijão e tchau, tchau!